Deus te deu a coragem dele. Se você vai viver com coragem e viver com propósito, você vai ter que se colocar no seu propósito. Mantenha isso em seus lábios. Então, o que você precisa? Vou ser muito prático agora. Porque de que adianta todos os gritos e brados se ao sair dos meus lábios isso sai do seu coração? A maneira que você mantém isso é que você precisa de uma frase para lutar. Você ouviu? Sua mente vai estar sempre murmurando e resmungando. Já notou isso? Ok? Ela fica sempre fazendo isso. Então o que você faz é assumir o controle da conversa através do Espírito de Deus. E como você faz isso? Você precisa de uma frase para lutar contra o diabo. Aqui está a minha frase atual para combater o diabo. É assim que eu combato o medo. Porque eu tenho muito medo. Eu sei que eu não devo ter isso. Eu sei que eu sou o pastor da igreja. Mas eu fico com medo às vezes. Medo de coisas grandes e medo de coisas estúpidas. Mas eu aprendi que quando eu estou com medo é porque eu mesmo me coloquei. E se eu mesmo me coloquei, então eu também posso me tirar. Na verdade, existem apenas dois medos e eles se enquadram nessas categorias. O medo de ficar aquém e o medo de ficar sem. Qualquer medo que você tenha em sua vida se enquadra numa dessas duas categorias. Se você tem medo de perder o relacionamento, é porque você tem medo de ficar aquém aos olhos de alguém ou tem medo de ficar sem amor. E se a pessoa não tá lá, você não tem amor. Todo medo que você já teve na sua vida se enquadra nessas duas categorias. Medo de ficar aquém, medo de não ser suficiente, ou medo de ficar sem, eu não terei o suficiente. Então, uma vez que eu sei que a chave para perseverar na coragem, na força e no propósito é lutar contra. Todos digam, lutar contra. Você não vai tomar a terra automaticamente e você não vai viver em paz e no propósito automaticamente. Então tem uma frase que eu uso, que é de 4 palavras na frente e 4 palavras atrás. Eu fiz isso dessa forma para você respirar 4 vezes e expirar 4 vezes. Eu faço isso o tempo todo e o diabo não gosta. Ele realmente odeia e eu tô fazendo isso cada vez mais porque eu gosto de irritá-lo e eu gosto de lutar. Eu gosto de dizer que ele não pode me manter preso no deserto e que ele não vai roubar meu destino e ele não vai atrapalhar o sonho de Deus para minha vida com desânimo. Toda vez que ele se enrola em mim e tenta deixar minha alma abatida, eu tenho algo para ele porque eu treinei para a guerra, minhas mãos para a batalha. Ele não vai me manter fora da terra prometida por Deus e não vai me afastar do meu propósito. Eu vou criar meus filhos para Deus e vou servir a Deus. Na minha geração eu vou completar o chamado que Deus colocou na minha vida e eu vou seguir em frente em nome de Jesus. Vou construir o reino na terra como é no céu. Eu sei que eu vou ver isso acontecer. Então eu faço isso, eu digo, Cristo está em mim. É a primeira parte. Eu sou o suficiente. Você quer tentar? É só abrir a boca e tentar. Tente. Tenta aí. Diga. Cristo está em mim. Eu sou o suficiente. Diga ao seu próximo. Diga, Cristo está em você. Você é o suficiente. Eu amo as pessoas que absolutamente se recusam a participar de tudo que você faz na igreja. Elas fazem uma reunião secreta antes do culto, onde isso acontece. Quando ele disser toque em alguém, não faça nada. Tá ok. Vamos para 97% de participação, ok? Acho que estamos em uns 80%. Toque em alguém e diga, Cristo está em você. Você é o suficiente. Agora, você tem que fazer isso nessa ordem. Se disser que você é suficiente primeiro, logo vai descobrir que isso não é verdade. Eles são mais fortes do que você. É, mas você não ouviu o versículo, diabo. Cristo está em mim. Eu sou o suficiente. Vamos aumentar um pouco o volume. Cristo está em mim. Eu sou o suficiente. Pense nesse medo que você tem. Olhe para isso e diga, Cristo está em mim. Eu sou o suficiente. Pense no que estava te desencorajando na noite passada, roubando o seu sono, roubando sua alegria, roubando a sua paz, roubando o seu propósito. Grite aí e diga, Cristo está em mim. Eu sou o suficiente. Agora, vamos falar sério. Se você andar por aí gritando assim, vai causar algum problema para você no seu trabalho.
Então Deus diz a Josué, ele diz: mantenha isso nos seus lábios, como um fundo, como a trilha sonora. E leve isso para qualquer situação que você enfrentar. Eu amo isso porque Deus imediatamente dá a ele um grande destino. Quantos de vocês acreditam que Deus tem um destino para vocês? Quantos de vocês querem acreditar que Deus tem um destino para vocês? É meio difícil às vezes, porque eu achava que eu já estaria lá agora, mas ainda não estou lá. Bem, ele deu a ele um grande destino. Mas ele deu a ele uma pequena direção. Ele diz que para cumprir seu destino, você vai ter que ir e se colocar nisso. Eu estava voando para Charlotte. Podem se levantar, eu estou encerrando. Eu estava voando para Charlotte uma vez. Você foi abençoado por essa palavra hoje? Eu estava voando para Charlotte uma vez e comecei a contar essa história de como eu estava desanimado e com medo. E enquanto estávamos pousando, eu abri minha janela e eu me lembro muito bem porque o cara que estava do meu lado, ele estava dormindo e ficou meio bravo quando eu abri a janela. Mas eu abri a janela e olhei para fora e era o cenário perfeito. O sol estava se pondo e... lembre-se, eu estava com medo e desanimado. Eu não estou me comparando com Josué. Eu não tinha um tipo de chamado grandioso que Deus me colocou na terra para fazer, mas pelo meu chamado, pelo meu papel a desempenhar no reino, eu levo isso muito a sério. E eu creio que Deus me deu uma promessa e eu creio que Deus me deu um propósito. Eu creio que Ele deseja que eu viva em paz enquanto eu cumpro esse propósito e possuo essa promessa. E quando a gente estava pousando, foi como uma cena de um Thomas Kinkade, sabe? Sabe o que eu tô dizendo? Sabe, aquele cara que sai pintando, sabe? Foi tipo, a cidade de Charlotte estava banhada pelo pôr do sol laranja, e a cor da nossa igreja era laranja, era também a cor do time de Deus, o Clemson Tigers. Então, essas duas coisas serviram para me confirmar que Deus estava trabalhando, e eu apenas senti algo. Eu peguei meu caderno e comecei a anotar tudo o mais rápido que eu podia, as impressões que eu estava recebendo ao chegar em Charlotte, e eu comecei com essa ideia: essa é a sua cidade, eu a dei a você como herança, não que não seja a cidade de outros, mas Deus me chamou para cá, você tomou a decisão certa e tal, e foi tipo uma página e meia de coisas que eu escrevi, e uns dias depois eu compartilhei com a nossa equipe, foi encorajador e inspirador, mas a razão pela qual eu contei essa história é porque eu já pousei em Charlotte muitas vezes desde então. Quase todas as vezes que aterrissamos, eu abro minha janela para me preparar. Caso aconteça novamente, sabe de uma coisa? Nunca mais aconteceu assim, nunca. Nunca, quer dizer, eu até já preparo o meu caderno e a caneta. E só o que eu vejo são prédios. Mas veja, você não pode viver num lugar onde fica dependendo que Deus sempre te dê um pôr do sol e um poema. E o que eu sinto vindo do Senhor é: eu já coloquei a minha promessa para você. Agora, você tem que ir e se colocar nisso. Existem algumas promessas em sua vida que você ainda não tomou posse. Você está esperando por alguém, está esperando por Deus, está esperando por uma circunstância para se alinhar. Isso não vai acontecer assim. Se você vai experimentar a paz de Deus, não vai ser porque Deus vai dar a você. Ele já te deu paz. Em João 14:27, quando Jesus, como Moisés, estava preparando seus discípulos para a partida dele, e lhes falando sobre o Espírito Santo que estava vindo, ele não só ia viver com eles, mas dentro deles. Deus disse a Josué: eu estou com você, mas ele nos diz algo melhor: eu estou em você. Cristo está em mim. E eu sou mais do que suficiente. E ele disse aos seus seguidores: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações e não tenham medo, não tenham medo. Você viu? Você viu? Não deixe o seu coração se perturbar. Não se permita ter medo. Por que você está tão abatido? Pare de ouvir a sua situação e comece a pregar para a sua situação. Em nome do Senhor, ossos secos viverão. Em nome do Senhor, a promessa se cumprirá. Então Jesus disse: eu te dei a minha paz.
Agora fale consigo mesmo sobre isso. Dia e noite. O refrão do meu coração. Você precisa de uma frase para lutar contra o diabo. Eu não tenho mais medo. Eu sinto medo, mas não tenho medo. Ele não disse que eu não podia sentir isso. Ele só disse que eu tinha que enfrentar. Ele não disse que o medo não viria sobre mim. Ele só disse que isso não deveria me definir. Vamos lá, eu tô pregando pra alguém. Você tem estado preso, tem estado com medo, tem estado apavorado, tem se preocupado com isso, tem estado estressado, mas levante as mãos na presença do Senhor e diga: Cristo está em mim. Eu sou suficiente. Diga de novo: Cristo está em mim. Eu sou suficiente. Mais uma vez, Deus disse isso 3 vezes a Josué, e eu quero que você diga 3 vezes também: Cristo está em mim. Eu sou suficiente. Agora aplauda e agradeça a Deus. Aplauda e louve a Deus. Abra sua boca e declare louvor e declare paz. E eu louvarei ao meu Senhor e meu Deus. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.